Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu amigo, minha amiga da LSC, sejam bem-vindos. O pessoal está até aqui do estúdio tirando sarro do meu bordão do bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não mudo. Filipinho e Rodolfo estão neste momento. Eu vou trazer uma hora os dois para cá, para frente das câmeras, os dois mal arrumados aqui. Olha, você precisa ver. Tenho agora o editor Paulix também, mexeu com o nosso cara da informática, o Nico. Não sei não, hein, gente. Vai dar. É Terceira Guerra Mundial, hein? E vamos iniciar. Eu peço um pouco de desculpa se de repente sair meio fanha a voz e tal, porque eu estou muito gripado. Mas, enfim, não vai atrapalhar aí a desenvoltura da aula. Mas se sair é por conta dessa gripe que em Cuiabá, quem já ouviu falar de Cuiabá, quem não é daqui, Cuiabá tem um clima extremamente quente, né? Pra ter uma ideia, nesse exato momento, em Cuiabá fazem 42 graus. Então é um clima extremamente quente e seco. E nós estamos vivendo aí uma situação um pouco peculiar, ele é seco e tem hora que vem umas massas frias e o clima baixa de um tanto, vai para 14, vai para 10 graus. Então isso arrebenta com o organismo da gente. E o professor não é diferente porque eu dou aula presencial em cursinhos e também na universidade. E aí aquela gripe que o aluno tem acaba passando aí para mim, né? Então, acontecem essas situações. Mas Cuiabá, apesar de ser quente, é uma cidade muito quente também em termos de recepcionar as pessoas. Uma cidade muito boa mesmo. Vale a pena vir conhecer e você vai se apaixonar por essa cidade. Então, nós vamos iniciar aí o nosso estudo hoje dos crimes contra a pessoa, mais precisamente do capítulo dos crimes contra a vida. Então hoje acho que hoje eu digo que um dos crimes mais importantes que costumam cair muito em provas, é quase impossível imaginar uma prova que não caia algo relacionado com crimes contra a vida. Mais especificamente com relação ao crime de homicídio. Então hoje a aula é uma aula muito importante, porque ela vem nesse sentido. Ela vem para fazer com que você tenha uma visão aprofundada dos crimes contra a vida. Então, o capítulo lá, a parte especial do Código Penal, porque o Código Penal é dividido em duas grandes partes. A primeira é a parte geral, que são as regras que envolvem o direito penal. Nós temos aí o que é o crime, a questão que envolve uma tentativa, enfim, certos conceitos, e a questão da dosimetria da pena. Tanto que estou já gravando a segunda parte da parte geral, né? E a parte especial são os crimes em espécie. Eu comecei a gravação falando de furto, tal, mas, enfim, o capítulo parte especial ele abre dos crimes contra a pessoa, mais precisamente dos crimes contra a vida. E os crimes contra a vida têm uma observação extremamente importante que você deve botar aí no seu caderno e você não pode errar na sua prova. Nos crimes contra a vida, significa o quê? Que tem uma peculiaridade, tem uma coisa assim que é importante você ter no seu caderno. Os crimes contra a vida, consumado ou não estou falando contra a pessoa, estou falando contra a vida. Os crimes contra a vida, dolosos, consumados ou tentados, serão de competência, isto é, serão julgados pelo tribunal do júri. Trata-se aí de uma garantia constitucional. Segundo o artigo 5º, inciso 38 e a linha D da Constituição Federal, que traz assim: é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados. A linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então põe aí no seu caderno para você não errar na sua prova. Primeira observação importante: crimes dolosos, tentados ou consumados. Então são crimes dolosos contra a vida,
tentados ou consumados. Botou isso no seu caderno? Segunda observação importante. Além de ser de competência para julgar crimes dolosos, tentados ou consumados, não será da competência do tribunal do júri crimes culposos. Então, não se julga um homicídio culposo pelo tribunal do júri. O tribunal do júri só cuida de crimes dolosos, isto é, quando o sujeito tem a intenção de praticar um crime contra a vida. Então, essa observação é extremamente importante. Terceira e última observação. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ele não é julgado pelo tribunal do júri. Então, latrocínio, roubo seguido de morte, não é julgado pelo tribunal do júri. Mas, professor, tem morte? Espera aí. Por que não é julgado pelo tribunal do júri? Porque latrocínio é crime contra o patrimônio. Não é crime contra a vida, é crime contra o patrimônio. Então, o tribunal do júri só irá julgar os crimes contra a vida. Professor, quais são os crimes contra a vida? Homicídio, auxílio, instigação e induzimento ao suicídio, infanticídio e aborto. São 4 crimes que são de competência do tribunal do júri. Então você não pode errar essa questão em prova. O examinador ele pega você e quer botar você numa espécie de ala dos comuns. Por que ala dos comuns? Porque as pessoas acham que o latrocínio, porque envolve morte, seria um crime contra a vida. E não é. É crime contra o patrimônio. Então, não será julgado pelo tribunal do júri. Mas, professor, eu discordo disso. Gente, não é o momento agora. Agora o momento é passar na sua prova. Depois você discorda, vocês criam suas teses jurídicas. Mas tenha em mente que costuma cair em prova e a pessoa costuma errar. Mas, professor, aborto é julgado pelo tribunal do júri? Sim, o aborto é julgado pelo tribunal do júri, sim. Não existe nenhum... Porque é um crime contra a vida. Professor, mas e se o legislador... O juiz pode escolher outros crimes para ser julgado pelo tribunal do júri? Não. A Constituição elencou um rol dos crimes que poderão ser julgados pelo tribunal do júri. Se quiser ampliar este rol, deverá haver as emendas constitucionais para ampliar o rol, mas não para enfim, suprimir. Por quê? Porque entende que é uma garantia a pessoa ser julgada pelo júri. O júri, que é o tribunal do júri? São aqueles 7 populares, que representam os jurados, que julgarão se a pessoa tem ou não culpa, se a pessoa é ou não inocente. Então, o juiz não julga, quem julga são os jurados. O juiz só vai aplicar a pena, só vai conduzir o julgamento. Mas quem é o senhor da vontade final são os jurados, eles têm soberania nas suas decisões. Então, a Constituição entende que isso é uma garantia fundamental de que a pessoa que cometa um crime contra a vida é muito mais interessante ser julgado por pessoas, por populares, do que propriamente por um juiz. Então, não se pode suprimir, mas pode ampliar o rol através de emenda constitucional. O homicídio vem no artigo, então, 121. O artigo 121 do Código Penal abre, então, os crimes dos crimes em espécie, e o homicídio, sem sombra de dúvidas, é aí o crime mais antigo de toda a história da humanidade. Nós temos relatos aí bíblicos que o primeiro grande homicídio foi quando Caim matou Abel. Então, Caim matou Abel, foi o primeiro homicídio, teve a primeira pena. Então, o homicídio é o crime por excelência. Vocês podem perceber, assistindo às minhas aulas anteriores da parte geral, eu sempre costumo citar o crime de homicídio. Porque o crime de homicídio realmente é como se fosse assim,
o crime a ser estudado. Tem tanta coisa no homicídio. E é um crime, infelizmente, muito comum no dia a dia. Toda hora a gente liga a manchete, a gente encontra lá, fulano matou. Agora, recentemente, o menino Marcelo, que supostamente teria assassinado seus pais, a sua família, depois se matado. Então, percebam como infelizmente, se tornou um cotidiano a questão do homicídio. E nós vamos analisar hoje, nesta aula, o homicídio simples. Então, o homicídio simples é o objeto de estudo. Por que o homicídio simples? Porque nós temos 3 espécies de homicídios dolosos. O homicídio simples, o homicídio privilegiado e o homicídio qualificado. São 3 espécies de homicídios dolosos. Então, nós vamos cuidar hoje do homicídio simples. O homicídio simples está previsto no caput do artigo 121. Tudo que eu falar do homicídio simples pode ser aplicado nas outras formas de homicídio. Mas é homicídio simples porque ele não vai ter nenhum tipo de fator que faça com que ele eleve a pena, tenha uma pena maior, ou que tenha que diminuir a pena. Então, é um homicídio simples, a sua essência. É o homicídio por sua essência. É um homicídio simples. E lá atrás, no artigo 121, matar alguém. Eu acho muito legal, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Então, o que é o conceito? O que é o homicídio? Eu falo que o homicídio é você subtrair a vida de alguém. É você retirar a vida de alguém. Essa é a essência do homicídio. Quem pratica o homicídio é quem está que tem a intenção e executa uma conduta de você retirar essa vida. Então, a pessoa que pratica o homicídio, que tem essa intenção criminosa e põe em prática essa intenção criminosa, é sempre voltado a retirar a vida de alguém. Alguém que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque esse alguém representa o quê? Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha aqui do LAC Concurso. Aliás, aqui no LAC Concurso nós só temos professores top de linha. Quer assistir o final dessa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso super curso básico da Polícia Civil de Santa Catarina 2017, convido vocês a acessar laconcurso.com.br. Nós temos esse curso. Só professor top de linha. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$18. É o melhor custo-benefício do mercado. Você pode se matricular sem medo de ser feliz. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aí no LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.